Bom, estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast Animal. Hoje eu recebo a Vanessa Negrini para a gente conversar um pouquinho sobre a proteção animal. Boa tarde, deixa eu se apresentar. Boa tarde, como vão todos? Que alegria participar aqui deste podcast Animal. Meu nome é Vanessa Negrini e hoje eu estou diretora do Departamento de Proteção, Defesa e Direitos Animais, aqui da Secretaria Nacional de Biodiversidade, Florestas e Direitos Animais do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. E como é que surgiu a ideia dessa diretoria? Porque eu vejo que é algo extremamente importante, essencial, e a gente não tinha essa preocupação com a proteção animal. Olha, verdade. A criação da Secretaria Nacional, né, que passou a ser secretaria... Antigamente tinha uma Secretaria de Biodiversidade, aí virou Secretaria de Biodiversidade e Direitos Animais, e dentro dessa secretaria criou um departamento específico, né, de proteção, defesa e direitos animais. É algo inédito no governo federal e foi criado pelo governo do presidente Lula, pela ministra Marina, em atendimento à grande reivindicação dos movimentos sociais de luta pelos direitos animais. Está fazendo agora 2 anos de um primeiro encontro que foi realizado com o presidente Lula, né, na época ex-presidente, das principais entidades de direitos animais do país. Em torno ali de 20 entidades se reuniram com o presidente Lula, levando ali uma ampla pautas de reivindicação, tanto para animais domésticos, domesticados, animais de produção, os animais silvestres. E no bojo dessas reivindicações tinha, então, a criação da Secretaria e de um Departamento de Proteção, Defesa e Direitos Animais, o que foi aí cumprido, né, já desde o primeiro dia do novo mandato do presidente. E começamos essa caminhada aí rumo a estruturar esse departamento e dar vazão a essas enormes demandas, né, que tem para todos os seres, todos os animais. E como é que tem sido o trabalho de vocês até agora? Olha, o primeiro ano de criação do departamento, a gente fala que ele foi um ano de estruturação. Que uma coisa é você criar um decreto, né, assinar um decreto e estar lá contemplando o departamento. Para você trazer ele, né, do decreto para o mundo real, você tem que colocar ele no plano plurianual, você tem que criar as ações, os programas, colocar ele no orçamento. Então, basicamente, o primeiro ano de criação do departamento foi em busca da gente trazer ele dessa existência formal para uma existência de fato, que criar as ações, criar os programas, inserir ele no plano plurianual, né? Hoje a gente tem lá o plano plurianual do Ministério do Meio Ambiente, ele tem contemplado, né, as ações em prol da proteção, defesa e direitos animais. E depois disso, você consegue colocar ele no orçamento, né? Programas e ações sem orçamento você não consegue executar. E basicamente foi isso. O primeiro ano também, ele foi um ano daquilo que a gente costuma falar de ampliação dos espaços de participação e representatividade da pauta animal. Criar o departamento foi um passo importante, foi um passo fundamental, mas ele não é suficiente, né? Um departamento para dar vazão a toda a demanda da pauta animal é muito pouco. Então, um dos trabalhos do departamento foi buscar a ampliação desses espaços de governança e de participação. Por exemplo, junto ao Conselho de Participação Social da Presidência da República, que é um órgão de assessoramento direto do presidente da República, nós conseguimos indicar, pela primeira vez na história, nós temos um conselheiro de direitos animais que está lá representando a pauta animal.
Nós temos também o Conselho de Desenvolvimento, de acompanhamento dos ODS, né, que é os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Esse conselho, ele tem a representação dos órgãos governamentais e da sociedade civil. Junto a esse conselho do ODS, nós conseguimos fazer a indicação de 3 suplentes. São 3 entidades que hoje são suplentes e integram esse organismo, né? Também ampliando aí a pauta de proteção, defesa e direitos animais. Tá? Nós conseguimos também, aqui no âmbito do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, no CONAMA, a gente teve o CONAMA de volta, né, que é o Conselho Nacional de Meio Ambiente. Lembrando que o CONAMA, ele é importantíssimo. Ele é um órgão consultivo e é um órgão deliberativo. E junto ao CONAMA, nós conseguimos criar uma Câmara Técnica de Bem-Estar Animal, para que justamente essas pautas, né, dos direitos animais fossem discutidas e fossem levadas lá. E já temos aí em andamento algumas minutas, né, de resolução que serão discutidas no CONAMA. Criamos também aqui no âmbito do MMA o GT Direitos Animais, que é um grupo de trabalho constituído, né, por 2 departamentos da SBio, da Secretaria de Biodiversidade. Ele é integrado pelo DCBio, que é o Departamento de Biodiversidade, pelo DPDA, que é o Departamento de Direitos Animais, e coordenado pelo DPDA, mas também tem representantes do IBAMA e do ICMBio. E uma das principais tarefas desse GT é a revisão das normas protetivas da fauna. Então, esse também foi uma conquista importante, de um espaço institucional importante, para que a pauta animal tivesse vez, tivesse voz. Né? Outro espaço muito, muito importante, né? A gente indicou um representante para participar no CONSEA, o CONSEA com C, né? Que é o órgão junto ao Ministério de Ciência e Tecnologia que discute a questão da experimentação animal. Então, é muito importante ter um representante da pauta animal para que possamos cada vez mais estar buscando a superação da exploração animal em testes, né? Científicos. A gente já tem aí um rol de métodos alternativos que podem ser utilizados em vez de utilizar os animais nessa experimentação científica. E vários espaços. Por exemplo, recentemente nós tivemos uma conquista, assim, um avanço muito notável. Foi constituído pelo Senado Federal uma comissão de juristas, cujo trabalho dessa comissão de juristas foi elaborar um anteprojeto de lei para reforma do Código Civil. E a gente conseguiu indicar um representante, né, que foi o professor Vicente Ataíde, que hoje, sem dúvida nenhuma, é o principal jurista, né, da causa animal no Brasil, é o professor Vicente Ataíde, ele que é juiz federal. Então, foi uma indicação do Ministério do Meio Ambiente, ele passou a integrar essa comissão de juristas e, juntamente com as manifestações, né, técnicas do Ministério do Meio Ambiente, encaminhado pela ministra Marina, que pessoalmente esteve à frente dessa articulação, nós conseguimos ali um capítulo específico para os direitos animais nessa minuta, né, que já foi protocolada no Senado e agora começa a tramitar na Casa. Então, assim, é o primeiro ano foi de muita construção, de muita estruturação, para que a gente possa agora, né, começar a ver os resultados e as políticas públicas serem implementadas. A senhora já era bastante atuante na defesa animal, antes. Já tem um tempinho que a pauta animal nos toca, né? E entrou, eu não sei dizer como que uma pauta entra na nossa vida, né? Sempre uma coisa, um mistério, assim. Das palavras da ministra Marina, ela fala que tem causas que nos escolhem, né? Não é a gente que escolhe uma causa, tem causas que nos escolhem. Eu tinha 9 anos de idade quando eu vi matar um porco, meu pai matando um porco, né? Meu pai não era açougueiro, né? Então imagina a morte miserável que esse porco teve
E para uma criança, eu acho que isso marca. E depois É uma visão bastante chocante. É bastante chocante quando você vê a primeira vez. Imagina, e assim, o sofrimento desse porco que foi morto por uma mão, por mãos leigas, né? E foi bastante traumático. E depois de matar esse porco, toda a família ali, né? Aquela coisa de antigamente, né? Tratando e fazendo linguiça, fazendo o chouriço, né? Aquele manuseio todo. E a gente viajou com esse porco, e antigamente eles mergulhavam as postas, né, dos animais dentro de uns baldes, uns latões de ferro assim de banha, né? E a gente viajou com esse porco durante uma semana. Eu sei que no final dessa viagem, eu com 9 anos de idade, eu já não comia mais carne. Eu já parei de comer carne e sem saber, eu não tinha a menor noção de veganismo, vegetarianismo. Eu só entendi ali, né? Era uma criança, mas que entendia que ali tinha um ser que sofreu para morrer e que não queria ter morrido. Né? Não entendi a questão da política, eu não tinha noção de, por exemplo, o impacto do consumo de carne no meio ambiente, na segurança alimentar, na soberania alimentar, na oferta de água e comida para todas as pessoas, na questão da resistência antimicrobiana. Isso foi coisas que eu fui incorporando muito mais tarde, né? Já na fase adulta, tomando consciência do impacto social, econômico do consumo de carne na vida não só dos animais, que têm um direito intrínseco de querer viver, quanto também na vida das pessoas, do meio ambiente, né? E tudo. E a questão de proteção animal, de cães e gatos, ela entrou assim de uma forma muito incidental assim na minha vida por meio dos meus filhos, né? Assim, a nossa infância, eu morei em Carajás, no Pará, a gente não tinha cão e gato, era no meio da floresta, e a gente não tinha acesso, né, a esses animais domésticos, porque poderia trazer ali uma série de doenças para os animais daquela redondeza. Eu não tinha não cresci acostumada com esses animais. Mas meus filhos, quando eu penso que não, eles estavam fazendo resgates, né, clandestinos de cães e gatos, nasciam ninhadas no quintal, em cima do telhado, e eles mantinham esses animais lá. E quando eu vi, aparecia um, aparecia dois, aparecia 10, daí a pouco eu estava nos grupos, né? E eu era daquela sem noção, você não sabe, né? Eu ia inocentemente nos grupos perguntando, nasceu uma ninhada de gatinho aqui, onde é que eu deixo, né? A gente tem... Onde é que eu levo? Quem é que pode vir aqui resgatar, né, esses gatinhos que nasceram aqui? Porque a gente tem essa visão, né, de um mundo mágico, em que tem um lugar bonitinho, em que a gente pode levar os animais, a gente tem essa visão romântica de que tem um grupo de resgate que vai lá pegar a ninhada e dar um bom lar, né? E quando eu vi a realidade, né, do sofrimento desses animais, abrigos, né, lotados, protetores adoecidos, protetores endividados, foi quando cada vez mais eu me vi envolvida e engajada também nessa causa dos animais de estimação. E aí, a senhora já tendo começado já com isso, como é que a senhora vê a evolução, que foi, na minha opinião, a criação dessa diretoria? Porque, como eu falei no começo, é uma enorme possibilidade de se começar agora realmente a se pensar numa legislação voltada para a proteção, para a causa animal. Como é que foi para a senhora? Olha, eu acho assim, a criação desse departamento, ele carrega uma enorme responsabilidade, mas antes de tudo ele carrega uma enorme esperança, porque pela primeira vez a gente tem no âmbito do governo federal um órgão que é voltado para pensar políticas públicas efetivas para a causa animal, né? E não só animais domésticos, não só cães e gatos, mas também os animais de produção, os animais silvestres e aqueles que ainda são explorados na ciência. Né? Levando em consideração não o direito intrínseco de cada grupo desse animal, de cada indivíduo, mas também o reflexo para a vida humana, para
para o meio ambiente e para todos nós. A gente sabe que quando o ser humano viola os direitos animais, a primeira vítima se volta contra o próprio ser humano. A gente teve aí a Covid-19. O que foi a Covid-19? Foi fruto de uma zoonose, ou seja, são doenças que transitam dos animais para os seres humanos e dos seres humanos para os animais, né, que levou à morte milhões e milhões de brasileiros, 700 mil brasileiros só, de pessoas só no Brasil. Né? Então, fruto da nossa relação desequilibrada com o meio ambiente, com as outras formas de vida. Né? E cada vez mais a gente vê que essas doenças zoonóticas, elas vão fazer parte da realidade e precisa do nosso olhar e precisa da nossa reflexão para que possamos buscar cada vez mais relações harmônicas, né, com a natureza, com as outras formas de vida. Tem estudos da ONU que mostram que desde a década de 40 está mapeado que 70% das grandes pandemias, das grandes doenças, né, que afetaram os seres humanos tiveram origem às zoonoses. Ou seja, isso nos impõe uma reflexão e também, enquanto sociedade, enquanto governo, de estar pensando em políticas públicas que sejam em que a saúde humana, a saúde ambiental e a saúde dos animais sejam olhadas de forma integral, né, e não compartimentada. E a partir disso, o departamento ele não consegue dar resposta para todas as demandas num período tão pequeno, que é de 4 anos. Uhum. Mas ele, sem dúvida nenhuma, ele funda um novo marco em que entende a pauta como um patamar importante de políticas públicas. E isso está bastante expresso e ficou bastante claro para o governo, principalmente com relação ao resultado do PPA participativo, que é o Plano Plurianual. A pauta animal, sem dúvida nenhuma, foi um dos grandes destaques. Né? O programa, a castração, o controle populacional de cães e gatos, ela foi a política pública mais votada no PPA participativo. Né? No âmbito do Ministério do Meio Ambiente, outras políticas de direitos animais também foram as mais votadas. A Agenda Nacional de Proteção, Defesa de Direitos Animais, o fim do abate de jumentos, né? Foram alguns dos temas que ficaram entre os 20 mais votados aqui no MMA. Mas em outros ministérios também teve uma boa votação. Por exemplo, no Ministério de Portos e Aeroportos, a política pública mais votada foi o fim da exportação de gado vivo. No Ministério do Meio Ambiente, a política pública mais votada foi o fim da criação em gaiolas. Né? É interessante que, assim, o Brasil, obviamente, ele não é um país vegano, né? Mas nós temos aí 14% da população brasileira que se diz vegana ou vegetariana. Isso dá um universo de 30 milhões de pessoas. Mas mesmo quem come carne, que é a maioria, nós somos um país, na maioria, né, que consome produtos animais, mas para 81% dessa população, ainda assim, ainda que coma carne, não quer que esse animal seja fruto de um sofrimento desnecessário. Uhum. Ou seja, está preocupado ali com as questões de bem-estar, quer que esse animal passe por sistemas produtivos que sejam mais humanizados, né, com o menor sofrimento possível. Então, não é sem motivo que o fim da exportação de gado vivo foi a mais votada em portos e aeroportos, e o fim da produção de gaiolas foi a mais votada no Ministério do MAPA. E no Ministério de Combate à Fome e Desenvolvimento Sustentável, em 4º lugar, foi uma proposta que eu acho o nome muito interessante, que é o incentivo às proteínas vegetais para o vivo feijão, né? Porque pouca gente sabe, mas o feijão é uma fonte de proteína riquíssima, barata, né? Parte da cultura brasileira e bastante acessível. Então, viva o feijão, vamos aí incentivar o consumo das proteínas alternativas também. Quanto à questão do controle populacional, né? A gente sabe que existem vários projetos, alguns estados, alguns locais montaram seus projetos de controle populacional. E como é que você vê a melhor perspectiva nesse caso?
Porque a gente sabe que a gente tem um número absurdo de abandono de animais. É algo, na minha opinião, algo fora do comum, porque ainda se tem um pouco da visão de que o animal é um bem. E aí pode dispor dele da maneira que bem desejar. E a gente sabe que, inclusive, até o modelo de conformação familiar atualmente já inclui esses pets como membro da família, né? E aí como é que você vê essas campanhas de controle populacional? Vou começar de trás para frente, porque assim, eu sou servidora do Judiciário, né, aqui do Tribunal de Justiça, e estou cedida aqui para o Ministério do Meio Ambiente para desempenhar essa função de diretora. E é muito interessante isso que você falou, né? A gente está assistindo aí nos últimos tempos um deslocamento da esfera das demandas judiciais com relação aos animais. Antigamente, por exemplo, se um casal se separasse, né? No máximo ia acontecer dele ir ali no juizado especial e falar, não, eu comprei esse gato, ele é meu, né? Eu comprei, é meu. Aí, não, eu que ganhei esse cachorro aqui, eu sou o dono desse cachorro, separou o cachorro, vai comigo. Era isso, fiz várias audiências de conciliação, colocando isso no sentido de quem comprou, cadê o recibo, quem é o dono desse animal. E hoje você vê, inclusive, um deslocamento dessas demandas judiciais para a vara de família. Olha que interessante, o casal se separa ali, aí na vara de família, quando vai ver ali a questão da partilha de bens, a guarda dos filhos, você vai discutir também a responsabilidade desses animais da esfera familiar. Então, com quem o cão e gato vai ficar melhor, né? Com quem que ele tem uma convivência mais harmônica, qual é a casa que tem a melhor estrutura para esse animal, vai discutir guarda compartilhada, pagamento de pensão, visitas, ou seja, você tem claramente o deslocamento da ideia de um animal como um bem, como uma coisa, para um animal, né, que faz parte ali de uma família, e tem até um termo para isso, é a nossa família multiespécie, né? Então isso é um fenômeno interessante que está sendo visto, é uma coisa que inclusive na reforma do Código Civil, nessa minuta de projeto, né, a gente conseguiu fazer esse debate, conseguiu que fosse contemplado essa visão, inclusive com reconhecimento textual de que animais são seres sencientes, ou seja, são seres dotados de senciência, eles sentem e sabem que sentem, né? E que são sujeitos de direito, não meros objetos de direito. Então, isso é uma coisa. E com relação ao manejo populacional ético de cães e gatos, a gente tem alguns estados, alguns municípios que têm programas locais de controle populacional, mas isso é a minoria. No levantamento que nós fizemos aqui no âmbito do departamento, foi um levantamento em que responderam aproximadamente 440 municípios, verificamos que 70% dos municípios não tem qualquer programa de controle populacional ético do município, e não tem legislação, não tem dotação orçamentária, não tem lei e não tem programa instituído. A maioria desses municípios também não tem, por exemplo, uma estrutura de um canil público, um abrigo público que faça o recolhimento desses animais. E por aí vai. O que a gente encontrou, então, é uma ausência completa de políticas públicas efetivas na maioria dos municípios e falta de diretrizes. Então, o que nós estamos constituindo aqui a partir do Ministério do Meio Ambiente, inclusive como uma resposta a essa demanda que foi a política pública mais votada? No ano passado, nós fizemos uma série de encontros técnicos, foram 4 encontros técnicos que tiveram a participação de 604 gestores, entre gestores, representantes da sociedade civil, pesquisadores das academias, né, Judiciário, Ministério Público, OAB, Conselho Federal de Medicina Veterinária, secretários e diretores de meio ambiente, de direitos animais e também médicos veterinários, né, que já atuam em programas locais. Foi uma ampla escuta, né, com esses encontros técnicos, gerou um resultado aí, um relatório com mais de 1.200 páginas, e fechamos todo esse ciclo com um grande seminário nacional que movimentou aí 5.000 pessoas nesse seminário. A partir disso, né, extraímos a minuta de um decreto presidencial
de um grande programa nacional, vai ser o primeiro programa nacional, e é um programa nacional de manejo populacional ético de cães e gatos. Veja bem que eu estou falando manejo populacional, não é um mero programa de castração, porque a castração sozinha, ela não dá conta, porque junto tem que vir educação para guarda responsável, tem que ter o enfrentamento de maus tratos animais, de abandono, de acumulação. Quem já enfrentou, né, casos de acumulação de animais, eu já atendi casos aí que a gente tinha 300 animais num lugar ínfimo, né? É desesperador. Então, assim, são respostas, controle de zoonose, são respostas que têm que vir integrada nesse plano. Em que momento estamos nesse plano? Essa minuta, ela já está em ajustes finais entre as áreas técnicas aqui do Ministério do Meio Ambiente e a Casa Civil. O presidente Lula, né, falou que é uma prioridade do governo que esse programa seja implementado ainda esse ano. A ministra Marina, o secretário executivo do Ministério do Meio Ambiente, que é o Capobianco, né, estão pessoalmente empenhados que esse programa seja implementado já a partir desse ano, né, e estamos aí nesse ajuste final, porque vai ser um grande programa nacional e envolve vários ajustes técnicos, né, de como fazer os recursos, de como amarrar todas as áreas técnicas. Como que vai funcionar? O objetivo é que a União faça o repasse de valores pré-fixados, né, para os municípios que aderirem a esse programa. É um programa que é voluntário, né, obviamente o município precisa querer fazer parte, mas em que faremos o repasse de a quantia X, né, tantos reais para o município castrar cão, tantos reais para o município castrar um gato. Né? É um valor que vai ser pré-definido. O município recebe esse valor, faz as castrações, a microchipagem desses animais, e a contrapartida do município é ele organizar a sua estrutura, porque todos os municípios têm estruturas, tem os agentes de saúde, tem as guardas municipais, e aí o município vai organizar a sua estrutura local para estar fazendo o acompanhamento de maus tratos, de abandono, né, de fazer a castração dos animais que estão em situação de rua, né, de apoiar as ONGs e os protetores independentes na tarefa de priorizar esse público, né, para que faça a castração desses animais. Então, isso tudo está em andamento. Outra coisa, no bojo desse programa que está sendo feito, nós estamos com a área técnica, né, de informática aqui do Ministério do Meio Ambiente, concluindo a criação do Sistema Nacional de Identificação de Cães e Gatos. A gente sabe que todos os países que conseguiram dar uma resposta de forma contundente ao problema da superpopulação de cães e gatos, necessariamente passa pela etapa de identificação e controle desses animais. E é o que nós vamos fazer com esse programa. Então, inicialmente, todo recurso que sair do governo federal, obrigatoriamente o animal vai ser microchipado e registrado nesse sistema. De forma que nós vamos ter esse sistema, ele vai acabar gerando o que a gente está chamando de um censo animal. Porque a gente vai saber exatamente em qual rua, em qual município, em qual região, cães, quantos gatos, quem está castrado, quem não está castrado. E com isso facilita para você também responsabilizar aquele que abandonou o animal. Abandonou e que perdeu. Gente, quem já perdeu um cão e um gato sabe o desespero que é. Eu já perdi, assim, a gente fica sem saber, morreu, não morreu, tá perdido, alguém pegou. E aí, né? Se você tem um animal microchipado, você, inclusive, possibilita desse animal voltar para casa, né? E nesse caso desse sistema que vai ser feito para colocar esses microchips, aqueles tutores que já possuem animal microchipado vão poder também cadastrar? Não, a ideia é que todo mundo se cadastre. E aí, quem já está microchipado, no momento que ele vai registrar, ele vai lá e informa o número do microchip atual, né? Inclusive, vai ter uma funcionalidade lá que é muito bacana, que é a geração do RG. Você vai ter o RG do seu cãozinho, do seu gatinho, né? E a gente está numa expectativa muito bacana. O animal que não está castrado, ele vai gerar dados para aquele gestor municipal
ele poder organizar e fazer o seu plano municipal de manejo. Porque sem dados a gente não consegue fazer política pública. E eu não consigo nem gerar dados depois para saber se a política pública que a gente está implementando, se ela é efetiva ou não. Então, com esse sistema, eu consigo mostrar para o prefeito, falar assim, olha, prefeito, aqui na sua cidade, no bairro tal, na rua tal, tem tantos cães, tantos gatos. Tantos estão castrados, tantos não estão castrados. A gente consegue gerar dados, por exemplo, cruzar informações com a saúde. Nessa cidade aqui eu estou tendo um surto de esporotricose. Aí eu vou puxar lá o número de cães e gatos que estão castrados. É porque tem pouco gato castrado. Você começa a gerar informações. Numa etapa futura, esse sistema vai possibilitar, inclusive, a gente ampliar para o controle de vacinação, por exemplo, com notificação de doenças obrigatórias. Por exemplo, de vez em quando chega um pedido de informação aqui, querendo saber quantos casos de leishmaniose, quantos casos de sinomose. A gente não tem esses dados, a gente não tem onde fazer essas notificações. Porque, por exemplo, a saúde, ela tem as notificações das doenças que têm impacto para os seres humanos. Então, por exemplo, raiva, a saúde vai notificar. Já o mapa, ele tem o interesse de notificar aquelas doenças que eventualmente vai ter um impacto no sistema produtivo. E aí você tem algumas doenças que ficam naquele limbo. Não impacta o sistema produtivo, não impacta a saúde humana, mas impacta os cães e gatos. E a gente hoje não tem onde notificar. Esse sistema que a gente está desenvolvendo, numa etapa futura, vai possibilitar, inclusive, esse diálogo. Então, assim, tem várias ações em andamento. A gente, creio, não tem, eu acho que pessoa no mundo mais ansiosa do que eu para que a gente já tenha tudo isso em prática, mas são vários ajustes, né? Mas esse ano, com certeza, a gente já consegue ver muitas dessas políticas sendo implementadas aqui no Brasil. A gente vê que esse início, como a senhora falou, né, foi bem de estruturação e com projetos de bastante impacto, né? Como, por exemplo, esse a gente vai conseguir ter, como a senhora falou, uma base de dados desses animais, um censo, uma ideia do que, até ter uma ideia de potencial zoonótico de cada região, se você tiver algum problema, né? Esse sistema ele está me deixando muito animada. Por exemplo, a gente sabe o quanto que é caro toda vez que você faz ali, por exemplo, a pesquisa do IBGE, né, para você ter ali o censo da população. Cada pesquisa, cada item de questão daquela que entra na pesquisa, elas são milhões de reais que custam, né? Então, a gente tinha muita dificuldade de inserir questões relacionadas a cães e gatos. E com esse sistema, a gente consegue ter ali ao vivo e a cores, né, a atualização desses dados, sabendo quantos cães, quantos gatos, quem nasceu, quem morreu, saber o crescimento populacional. A gente tem alguns levantamentos amostrais que indicam, por exemplo, que no Brasil nós temos um crescimento populacional de cachorros de 4% ao ano e de gatos de 6% ao ano. É um crescimento considerável. É muito, é uma taxa de renovação muito grande, né? E aí, com esse sistema, a gente vai poder, inclusive, ver os dados personalizados de regiões, de estados, de forma e com isso também direcionar. E com isso também direcionar para que lado, para que estado precisa mais de atuação naquela época. Exato. E para saber, nesse estado aqui eu preciso castrar mais gato, nesse estado aqui eu preciso castrar mais cachorro, macho, fêmea, né? Ou seja, a gente fazer realmente políticas públicas com bases científicas, com base em dados, né? E a gente poder também auferir, porque assim, não se faz política pública sem mensurar os resultados. Ou seja, esse sistema vai poder nos dizer ao longo dos anos se essa população está se mantendo estável, se eu estou conseguindo realmente equacionar esse crescimento populacional, né? Se eu estou conseguindo estabilizar essas taxas. Então, tudo isso realmente vai trazer um grande impacto para esses que são, sem dúvida nenhuma, já integrantes, né? 61% dos tutores de cães e gatos consideram eles como membros da família, né? Dessa família multiespécie, e é uma política pública, né, que todos nós estamos empenhados em dar a máxima prioridade e já começar a executar a partir desse ano.
Aproveitando um pouco desse gancho, o pessoal aqui separou a notícia que diz que o Senado solicitou um anteprojeto para o novo Código Civil que vai parar de tratar os animais como objeto, né? E como é que você vê esse novo olhar na sociedade para os animais, em especial nos casos desses pets? Foi mais ou menos o que a gente estava comentando, a questão de guarda compartilhada, de que ele é um membro da família. Né? Lá em casa são dois que se disser que não é membro da família, minha mulher me bate. No dia 14 de março, que foi o Dia Nacional dos Animais, a gente realizou aqui um evento, foi um evento muito bacana, de um dia inteiro, né? Com várias atrações, vários debates e tudo. E uma das atividades foi com o Dr. Pet, sabe? Da Espinha. E ele tem um livro, né, que ele fala sobre cuidados, como educar a sua cachorrinha, que foi uma homenagem à Estopinha, né? E aí ele falando que, muito engraçado, ele vai dar as palestras, né, ele falava assim, olha, você sabe que cães e gatos você pode, né, considerar como filho, mas não são seus filhos, né? Aí o pessoal já ficava, não, é meu filho mesmo, é meu filho. Aí ele tentava outra abordagem, não, é seu filho, mas você sabe que não nasce de você, né? Não, nasce de mim sim, nasce de mim sim. Aí ele ia pro plano C, né? Não, tudo bem, nasce de você, mas você sabe que ele tem necessidades diferentes, né? Aí beleza, aí ele conseguia essa porta de entrada. Mas se ele começasse falando não, né, filho, ele não conseguia nem começar a palestra, né? E realmente são membros da nossa família, né? E o resultado dessa comissão é isso que eu falei com vocês no início, da questão dos espaços de ampliação de representatividade. O Ministério do Meio Ambiente conseguiu indicar um membro, né, que foi o juiz federal, que é o professor Vicente Ataíde. Ele é o maior jurista, né, na área de direitos animais do Brasil, internacional, né, uma grande referência, e a gente conseguiu indicar ele para ser um dos membros dessa comissão de juristas que trabalhou na elaboração desse anteprojeto, né, da reforma do Código Civil. Fizemos também aqui, a partir do departamento, uma nota técnica defendendo que animais são seres sencientes, defendendo que fosse retirada, a primeira minuta estava lá considerando animais ainda como objetos de direito, né? E a gente queria que retirasse essa parte, porque se eu falo que ele é objeto, eu estou equiparando a ele a um bem, né? Não um sujeito de direito. Eu costumo brincar que nesse caso, quando você compara ele a um bem, um pet, um sofá, acaba sendo a mesma coisa. Isso, é questão de posse, né? Ou seja, ele é objeto da lide jurídica. Um sofá, ele é objeto de uma lide. Quem é o dono do sofá? Quem é o dono do pet? Que é hoje a visão. Então, assim, não era razoável a gente conseguir avançar considerando o animal como ser senciente e ainda manter eles como seres objetos de direito. Conseguimos, então, foi uma nota técnica aqui do DPDA, que teve o respaldo da Conju, que fez uma nota técnica em cima, a nossa consultoria jurídica fez uma nota técnica também impecável, e a ministra Marina, né, encampou e encaminhou isso para a comissão de juristas, né, e num ofício maravilhoso, assim, explicando por que precisava ser considerado isso. E a gente teve a oportunidade de ir lá na audiência pública em que foi tratado disso. Eu tive a oportunidade de ler esse ofício, essa carta da ministra Marina lá, e em referência especial à ministra Marina, a figura dela, a representatividade dela, e todo esse trabalho técnico, essa defesa técnica, né, e é o trabalho do professor Vicente, a comissão de juristas acatou toda essa reivindicação e a gente conseguiu dar esse passo importante. Não é definitivo, ele agora, né, começa a tramitar no Senado Federal, depois vai para a Câmara, e nós estaremos lá atentos, acompanhando, para que realmente se mantenha esse texto que a gente conseguiu construir na comissão. Outro tema também que eu acho que seria interessante discutir seria a questão da questão dos animais silvestres, né? Que surgiu-se durante um período, agora até que deu uma quietada, principalmente nas redes sociais, né? Essa questão de você explorar essa imagem desses animais, né? Como é que vocês veem isso?
E que é o grande problema? Toda vez que você joga na internet, né, a imagem de um animal silvestre, tratando ele como se fosse um animal doméstico, um animal de estimação, você acaba criando um sentimento, um desejo em outras pessoas de ter esses animais. E a gente tem um entendimento de que animal silvestre, ele não é pet. Né? Ele não é pet. A gente sabe que tem alguns que são comercializados, inclusive já deixo até aqui o convite para todos que estão assistindo o podcast. No dia 21 de maio, teremos um seminário sobre os impactos do comércio de animais silvestres. Vai ser das 14 às 18 horas. Por quê? Com a LC 140, alguns estados tiveram um entendimento, e a gente tem parecer de área jurídica que mostra que esse entendimento é equivocado. Alguns estados estão tendo o entendimento de que eles podem liberar a comercialização de animais pets, de animais silvestres como pet em seus respectivos estados, que eles podem aí, eventualmente, publicar a lista que poderia ser comercializada. E a gente tem um entendimento jurídico respaldado por estudos jurídicos que isso não seria permitido. Então, assim, vamos fazer esse amplo diálogo com a sociedade com fins a encaminhar esse debate, talvez, possivelmente, no âmbito do CONAMA, para que de uma vez por todas, no Brasil, a gente entenda que o local de animal silvestre é na natureza, no seu habitat, onde ele vai estar ali podendo exercer o seu comportamento natural. Toda vez que você vê um animal silvestre sendo tratado como um animal domesticado, bota roupinha, bota coleirinha, bota numa casinha assim, esse animal está sofrendo maus tratos. Então, assim, não vamos curtir, não vamos compartilhar, não vamos comentar, não vamos incentivar esse tipo de prática, que ela é violadora dos direitos desses animais. Além de possibilitar a propagação de novas doenças, de novas pandemias. Os animais silvestres, eles têm patógenos que são próprios da sua natureza e próprios do seu habitat, que a partir do momento que eu trago esses animais para o convívio humano, eu estou, de alguma forma, possibilitando aí o surgimento de novas pandemias que, eventualmente, podem transitar desses animais para os seres humanos. A gente se esquece, mas a verdade é que o ser humano também é um animal. Né? E é por isso que essas doenças podem transitar. E temos que evitar isso, diminuindo esse contágio, essa convivência, respeitando que esses animais merecem e precisam estar nos seus habitats. Né? Além disso, estamos iniciando aqui no âmbito do Ministério do Meio Ambiente, uma iniciativa que está sendo liderada pelo Departamento de Biodiversidade aqui do Ministério do Meio Ambiente, com o apoio do Departamento de Proteção, Defesa e Direitos Animais, a construção de um plano nacional de enfrentamento aos crimes contra a fauna silvestre. Né? Quais são esses crimes? Você tem o tráfico, você tem a caça ilegal, né? Você tem essas fraudes de animais que são vendidos, né, como pet, que por caminhos fraudulentos conseguem autorização para venda, mas na verdade foram capturados na natureza de forma ilegal, ou seja, esquentando o tráfico. Então, esse vai ser um grande plano nacional, com participação do IBAMA, do ICMBio, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, com todos os órgãos de segurança, né, das polícias ambientais dos estados. Então, estamos com esse trabalho. Iniciamos também, mais recentemente, um diálogo com o Ministério das Relações Exteriores, com vistas a levar para a ONU, né, e o Brasil quer ser protagonista nesse debate, de levar para a ONU a proposta de, quem sabe, um protocolo internacional de combate aos crimes internacionais contra a fauna silvestre. Então, são várias ações também nesse sentido. Estamos também avançando no diálogo do plano de contingência de desastres em massa envolvendo animais. A gente sabe que nós estamos aí no momento da ebulição climática, né? Em que os efeitos da mudança climática já estão sendo sentidos. Cada vez mais, né? Temos chuvas,
ou secas intensas, os eventos climáticos afetando o meio ambiente, a vida das pessoas e também dos animais. E o nosso objetivo é que a gente tenha, juntamente com os estados, um plano de contingência também para proteger a vida, né, e minimizar os impactos também na vida dos animais. Então, essas são algumas das ações aí que está em andamento. Não são ações tão rápidas da gente ver o efeito imediato, mas que a gente está construindo e solidificando para que realmente sejam respostas robustas a todas essas demandas para essas várias frentes de trabalho e de atuação. E isso traria mudança na legislação quanto à questão do tráfico de animais. Porque eu recebi aqui o Cabral para conversar, e aí uma das coisas que a gente comentou foi exatamente essa questão de que tanto faz se o indivíduo vai traficar 1 ou 500 pássaros, ele vai ter a mesma pena. Né? O que, na minha opinião, está errado. Você tem que ter a gradação, né, para qualificar. E hoje, por exemplo, com a aprovação da Lei Sanção, que você tornou as penas mais graves, né, para os animais domésticos, passando aí para 2 a 5 anos até de detenção, quando o crime ocorre em morte, né, para os animais, para os cães e gatos, você teve um descompasso com os animais silvestres, né, que continua ainda as penas menores. Ou seja, o agente público que faz um auto de infração com relação a um crime contra animais silvestres, ele vai ficar mais tempo ali preenchendo a papelada e preenchendo as coisas do que, eventualmente, esse criminoso da vida silvestre vai ficar detido, quando é detido, né? Então, nós temos um disparate. Estamos buscando, em diálogo com o Congresso Nacional, a equalização dessas normas, e temos alguns projetos de lei em andamento que estamos apoiando. Um dos trabalhos do Departamento aqui de Proteção, Defesa e Direitos Animais é fazer manifestações técnicas com relação aos projetos de lei, e cada projeto de lei que entra no Congresso Nacional, que diz respeito aos animais, à fauna, vem para manifestação do DPDA. Aqueles que são favoráveis, né, nos manifestamos tecnicamente a favor, aqueles que são contra, e aparecem vários projetos que são prejudiciais, nós nos manifestamos tecnicamente contrário, né, de forma a tentar aí impulsionar aqueles bons projetos que vão dar um efeito positivo na vida dos animais. E como é que a senhora vê o futuro disso? Porque a gente sabe que literalmente é uma semente que está ali começando a crescer agora. Como é que a senhora vê o futuro disso? Eu vejo que cada vez mais as pessoas vão se conscientizando da importância da pauta animal, da biodiversidade, dos direitos animais, e é um ciclo, né? Como que funciona o ciclo da formação das políticas públicas, né? Você tem ali a sociedade que ela percebe um problema, ela consegue fazer movimentações e demandas em prol dessa temática, acaba mobilizando o espaço público, a opinião pública, vai para a imprensa, aquilo dali chega na imprensa, acaba influenciando a agenda política, ou seja, cada vez mais visibilidade na imprensa, cada vez mais atenção na agenda política. Então, nós vamos ter cada vez mais senadores e deputados preocupados, mais prefeitos, mais governadores preocupados com essa pauta. E aí você tem o ciclo das políticas públicas se formando. Então, vão ter projetos de lei, vai ter mais orçamento, né? E isso você vai se retroalimentando. E a cada passo que a gente avança, fica mais difícil você retroagir, mas eu falo que não tem conquistas eternas. É sempre uma ação de você avançar um passo e se manter vigilante para que não haja retrocessos, né? Então, isso se faz a partir da vigilância das pessoas. Cada vez mais, por exemplo, estão sendo eleitos deputados, senadores, prefeitos. Esse ano é ano de eleições municipais.
E cada vez mais essa pauta ela fica na agenda política e os governantes e os representantes, eles percebem que é uma exigência da sociedade e começam a incorporar essas demandas em suas pautas, em suas plataformas, fazendo com que cada vez mais se avance também pela defesa e proteção dos animais. Eu acredito que no início vocês devem ter tido algumas críticas. Você fala com relação à criação do departamento? Isso. Então, assim, a crítica que eu vejo é que por que nunca foi feito antes, né? Na verdade, eu acho que o departamento ele foi muito celebrado, a criação do departamento. Tem muita expectativa, obviamente, porque é um anseio muito grande, é uma demanda reprimida muito grande. Talvez a crítica que tenha maior, eu não vejo nem como crítica, mas é a ansiedade, né, justa, legítima, de todos e todas, de verem realmente essas políticas públicas tendo efeito na vida real. Né? E a gente sabe que às vezes não é nessa velocidade. Né? Eu estou num duplo papel. Eu estou hoje diretora do departamento, que é responsável por estar fomentando essas políticas, né? E pelo lado de cidadã e de protetora, eu também fico nesse anseio, né? De querer já que chegue o resultado. E a gente sabe que até chegar o resultado, às vezes tem um longo caminho a ser percorrido, até você transformar todas essas ações e programas em políticas públicas de Estado mesmo, porque é o que a gente quer que fique, ações de Estados, né? Que hoje é a Vanessa que está diretora, mas amanhã não é a Vanessa diretora, vai continuar rodando essas políticas da mesma forma. É esse o legado que a gente está tentando construir e deixar, né, para a defesa e a proteção dos direitos dos animais. E como é que a senhora se sente sendo pioneira nisso tudo? Porque acaba que começar tudo. Mas eu sou só um tijolinho nisso tudo. Se você for olhar, nossa, nós temos figuras assim tão importantes, né? E esse departamento calhou de ser eu a pessoa de estar aqui, né? E sou muito grata a todos os movimentos sociais que legitimaram a minha indicação, apoiaram a minha indicação para estar aqui. Mas, na verdade, a gente tem pessoas que estão à vida, que têm 40 anos de história na proteção animal, pessoas que estavam lá na Constituição de 88, defendendo o artigo 225 da Constituição. Então, assim, não é a Vanessa pioneira, não existe isso de pioneira. Eu acho que cada um que chega, coloca um tijolinho ali. E aí, desse tijolinho, beleza, a próxima que vier, já coloca um outro tijolinho, né? E assim vai. Então, hoje aqui eu estou colocando um tijolinho. As outras pessoas que vierem vão aumentar essa construção. E cada um faz um pouquinho. Tem gente que está fazendo isso há muito tempo, né? E hoje calhou de ser o meu nome. Sou muito grata a todos que confiaram, né? Extremamente grata à enorme confiança da ministra Marina, a enorme confiança do presidente Lula, né, da companheira Janja, e assim, inesquecível, né? Eu falo que tem várias formas de você comunicar o compromisso de um governo com a pauta. Aquela cena emblemática do presidente Lula, né, e a companheira Janja subindo ali junto com um conjunto representativo de toda a sociedade, uma mulher, um negro, uma criança, um indígena, né, e mais uma cachorrinha, né, reconhecendo ali como os animais como integrantes da sociedade, subindo a rampa no dia da posse. Eu acho que é uma imagem que vai ficar para sempre com a gente e comunica de uma forma muito clara que para esse governo a pauta animal também importa, e estaremos aí trabalhando para que cada vez mais esses anseios sejam entendidos e transformados em políticas públicas de Estado, que são políticas perenes. Só para a gente descontrair um pouquinho, o pessoal preparou aqui. São perguntas de respostas rápidas. Tá? Tá bom. Qual que é o seu animal favorito? Ai, meu Deus. Então...
Bom, gente, se eu responder isso, eu vou ficar mal com os outros, né? Mas se for com relação a cães e gatos, lá em casa hoje nós somos 32 cães e gatos, né? Só que a maioria é gato, então tem 4 cachorros e o restante são gatos. Eles são seres realmente apaixonantes, né? Mas cada um de um jeito muito, muito particular, muito próprio. Qual animal você seria? Ai, meu Deus, eu acho que eu seria uma vaca. A vaca é mó massa, vaca é de boa, não faz mal pra ninguém, né? Verdade. Quais são os desafios da proteção e defesa dos direitos dos animais enfrentados no governo hoje? O desafio e a oportunidade também é que nós estamos num governo democrático. Num governo democrático, é o conjunto da sociedade que fala e que se manifesta. Então, nem sempre é a forma mais rápida, mas é a forma legítima. Então, é trabalhar no convencimento, é trabalhar no entendimento do conjunto dos anseios, no conjunto das reivindicações e mostrar que a pauta animal, ela também tem a sua legitimidade, também precisa do seu espaço. Então, criar cada vez mais esses espaços de consenso da importância da pauta animal. Um sonho. Um sonho? Eu acho que é um mantra que eu carrego comigo, é até o meu status, né, em várias redes sociais, que todos os seres de todos os mundos sejam livres e felizes. Se você pudesse ter alguma característica de algum animal, qual seria? Acho que seria talvez não a tranquilidade, mas a quietude, né, inteligente de um gato. Filme, desenho ou série? Que tem algum animal que você goste? Olha, eu vou falar é um mini documentário que ele me marcou muito, que ele foi exibido por uma professora minha na Universidade de Brasília, eu ainda estava na graduação. Ela é Paredes de Vidro, que é um documentário pequenininho, de 13 minutos, que ele é narrado pelo Paul McCartney. E foi ali que eu percebi o que é realmente o impacto do consumo, né, de animais numa visão mais política, numa visão ambiental, né, para além de ser aquela visão que eu tinha da criança de 9 anos que um dia viu matar porco, né, carne. Eu passei a ter contato com outras nuances, né, da questão do consumo de animais. Tem algum animal que você tem medo? Medo? Cara, eu tenho muito... Não, medo não, mas assim, é muito engraçado. Lembra, teve uma vez que foi o fetologista, eu acho que é essa que fala, que ele falou assim a questão das formigas, né? Tipo assim, se você pega, tem uma comida e aí passa uma barata, você não vai comer aquela comida, certo? Aham. Aí se você vê uma formiguinha, o que você faz? Você tira a formiguinha ali e come, né? Como dizia o povo antigamente, faz bem pra vista. Como dizia o povo antigamente, faz bem pra vista. Faz bem pra vista, né? Eu tinha essa visão também. Um biscoitinho aqui, encheu de formiga. Aí depois ele foi e mostrou, né? Falou assim, onde a barata vai, a formiga passa também, né? É esgota, não sei o que lá. Verdade. Poxa, prejudicou tanto a minha vida, porque agora eu não posso nem comer o pãozinho que eventualmente ele deu uma formiguinha e tudo, você já fica pensando, né? Então não é medo nem nada não, mas... eu não queria ter visto essa informação, melhor não saber. Tem coisa que é melhor a gente não saber, né? Não sei, né? Aí fica difícil. O que você gosta de fazer durante o tempo livre? Então, eu falo que eu sou uma pessoa bastante entediante, porque, na verdade, 100% da minha vida hoje, ela é dedicada à causa animal.
Então, assim, hoje eu não me sinto trabalhando, né? Eu me sinto, minha vida é isso. Quando eu estou no trabalho, quando eu estou fora do trabalho, quando é final de semana, eu estou com os ativistas da causa animal, e quando eu estou no momento de lazer com os meus filhos, a gente senta para ver videozinho engraçado de animais de cão e gato fofinho. Então, assim, é 100% do tempo voltado para a causa animal. E qual é a melhor parte de estar atuando, trabalhando com a questão da proteção e defesa do direito animal? Olha, você tem dias de extrema desesperança. Tá? Você olha, se você for olhar para o tamanho onde estamos, né, e onde precisamos chegar, parece que é um espaço intransponível. Mas você precisa o tempo todo se lembrar que você em si não é importante e ter a noção da sua insignificância no tempo histórico. O que é o tempo de vida de uma pessoa? Sei lá, se eu der sorte, 80 anos, 80 e poucos anos, né, de vida. O que é o tempo de uma pessoa no tempo histórico das transformações sociais? Saber que muitas das coisas que a gente está lutando aqui hoje, muitas das coisas que a gente quer ver, não vai acontecer no tempo da sua existência própria. Mas isso não importa, porque a sua tarefa aqui é iniciar esses processos. Para que algum dia essas mudanças cheguem, né? Então, assim, você saber que não é uma luta sua, é a luta de uma sociedade, de um mundo, né? E isso não é luta de uma pessoa, é uma luta histórica de uma sociedade que a gente quer ver, de um mundo que vai surgir. E aí, nas palavras também, a ministra Marina é ótima, né? As falas dela. Ela fala: ninguém segura uma ideia que está pronta para nascer. Né? Não tem força, ninguém segura. Então, que a gente possa cada vez mais ser instrumento desse mundo, dessas ideias, de deixar pronto esse mundo para essas ideias surgirem e se solidificarem. E como é que você faz a avaliação desse primeiro ano de criação do departamento, da diretoria? Foi um ano de muito trabalho para a gente solidificar essas etapas burocráticas que eu falei, você dá uma existência real, né? Tirar do papel e transformar o departamento, ter uma existência real no PPA, no orçamento, no plano estratégico, nos planos de ação. São várias coisas. Só do PPA foram mais de 40 reuniões, né? Com todos os níveis de governo. Você ia numa reunião, estava lá aquilo que você tinha defendido, vai no outro, já tinha caído, aí você tem que renegociar, repactuar, porque você está falando de uma existência no governo. Né? E isso tem que ser pactuado. Só que eu falo que na causa animal não tem tempo perdido. Cada dia é dia de conquista, né? Porque é dia de você falar da pauta, avançar sobre a pauta e construir os espaços de consenso, mostrando que aquilo é importante. Então, foi um ano que a gente trabalhou muito a questão de manifestações, pareceres em acordos internacionais, em ações jurídicas, em projetos de lei, em processos internos. Tudo isso são espaços de crescimento e de entendimentos construídos que a gente vai trabalhando aqui dentro. Então, isso foi muito positivo. O pessoal aqui também, geralmente, eles pedem uma dica, tá? Qual a dica que você daria para que mais pessoas trabalhem ativamente na proteção e defesa do direito animal? Eu acho que estudar. Né? Eu falo assim, mais do que argumentos emocionais, porque os argumentos emocionais servem para aqueles que já gostam da causa, não é mesmo? Então, quem já gosta não precisa ser convencido. Quem gosta do seu cão, do seu gato, quem entende a importância de um animal silvestre, já é time ganho. Então, para que a pauta animal possa avançar, a gente precisa dialogar, inclusive, com quem não gosta de animal. E nós temos que ter argumentos jurídicos, argumentos científicos, argumentos de estatísticas
que mostrem que essas políticas públicas fazem bem para os animais e para o conjunto da sociedade. Porque em políticas públicas a gente governa e a gente precisa construir esses espaços de consenso, inclusive com quem não está nem aí com a pauta animal. Então, estudar, se capacitar para que cada vez mais a gente possa fazer o convencimento nesses espaços políticos da pauta animal. Eu queria agradecer, né? Espero realmente gostei muito desse bate-papo, foi muito animador. Que o trabalho de vocês cresça mais e mais e que, como a senhora falou, né? Que seja realmente o primeiro tijolo e que mais sejam colocados até que a gente possa construir uma mentalidade de proteção do direito animal. Né? Isso. Porque eu acho que a gente tem que criar essa mentalidade. Porque ainda acaba ficando muito em alguns nichos, né? Você ainda não tem uma amplitude como deveria ter, na minha opinião. Né? Então eu espero realmente que cresça bastante, que seja um trabalho frutífero e longo. Né? Queria agradecer realmente a presença. Né? Dizer que eu espero que quando esse sistema, a senhora estava comentando da microchipagem, de tudo, tiver estruturado e funcionante, a senhora volte para a gente voltar a falar nesse assunto, que eu acho que Vamos programar aí uma grande inauguração, né, para esse sistema. Porque eu acho que vai ser de extrema importância, porque você vai conseguir finalmente planejar políticas públicas voltadas para cada estado, como tem essa população animal, o censo animal vai ficar mais eficiente, você consegue planejar melhor, tendo isso funcionante. Né? Então eu espero realmente que quando estiver funcionando a gente possa voltar a conversar. Vamos voltar. Com certeza. A gente fica em contato e vai ser uma alegria poder voltar aqui e falando, né? Não só desses avanços para os animais domésticos, né? Mas também para todos os outros também. Sim. A gente espera. A gente sabe, né? Algumas pautas a gente vai avançar mais, né? Com relação a cães e gatos, sem dúvida nenhuma. Mas a gente espera avançar bastante também para os animais silvestres, também garantindo mais bem-estar para os animais de produção, né? E para os animais na ciência. Dizer que aqui a gente conta com o apoio do Ilha Brasil, vídeo, internet, marketing, tem estúdio com Chroma Key, que dá para a galera fazer videoaula, curso, tem esse estúdio de podcast, que dá também para quem quiser fazer, vir aqui conversar com o pessoal, e é isso, e até semana que vem.